Se você está querendo saber como memorizar milhares de palavras em inglês em um curto período de tempo, as técnicas de neurociência podem ser um grande trunfo para sua rotina de estudo. Então, hoje eu vou te dar as técnicas certas para você aprender e reter, que é o mais importante, um grande número de palavras em inglês de forma rápida e fácil. Eu sou Clarice, especialista em neurociência no aprendizado de idiomas, e eu vou hoje utilizar as técnicas que eu vou te ensinar aqui hoje, eu já vou utilizar com você. Falou comigo? Que aí você vai ver, já vai aprender aqui algumas palavras em poucos minutos e vai ver que realmente elas funcionam. Mas mesmo assim, no final, vai rolar um tira-teima para você ver se as técnicas realmente fizeram aprender palavras novas. E aqui vão algumas técnicas que podem te ajudar. A primeira é aprender em pequenas quantidades. Em vez de tentar memorizar milhares de palavras de uma vez só, é muito melhor você dividir essas palavras em pequenos conjuntos e tentar memorizar cada conjunto individualmente. É verdade. Isso ajuda o cérebro a absorver informações de maneira mais eficiente e mais sustentável. Então vamos colocar essa técnica já em prática agora? Olha só, vamos dizer que você quer aprender vocabulário, palavras relacionadas ao seu trabalho. Aí você tem esta visão aqui, né? Você tem esta imagem. Pois é, muitas coisas para você aprender relacionado ao seu trabalho, se você trabalha no escritório, muita coisa para aprender. Então, em vez de querer memorizar tudo de uma vez, você vai memorizar só um pequeno conjunto que será hoje, que eu vou escolher, porque eu tenho poder para isso. Vou escolher a sua estação de trabalho, ou seja, a sua workstation. Então já repete aí, estação de trabalho, workstation. Então vamos concentrar em memorizar essas palavras nesses minutinhos que a gente está aqui junto. Nessa imagem que você vê aí, você consegue encontrar um computer, né? Repete aí comigo, computer. Algumas pessoas não usam computer, usam um laptop, né? Laptop. E by the way, né, a propósito, laptop é notebook, né? Que a gente usa no Brasil, a gente chama de notebook. Então, em inglês, não vai falar notebook. Se você quiser um notebook, não, porque notebook em inglês, isso é um false friend, é um falso amigo. Notebook em inglês é caderno. Se você quiser um notebook, você tem que falar laptop. O que mais você vê na imagem? Você vê uma chair. Você vê drawers, que aliás, também de volta aqui comigo, ó. A pronúncia não é drawers, é uma sílaba, não são duas sílabas, tá? Drawers. Tem som de O, drawers. A gente também vê na imagem office dividers, que são esses divisores, né? Só lembrar de divisores, dividers. São os divisores de escritório que separam as mesas, dão uma certa privacidade, né? Office dividers. A gente também vê na imagem uma lamp, que é abajur, mais um false friend, mais um amigo falso. Lamp não é lâmpada, ok? É abajur. Me fala ali nos comentários se você sabe como que é lâmpada em inglês, me fala ali. Mas abajur vai ser lamp. A gente também vê na imagem alguns books. Às vezes a gente usa, né? Alguns books ali para fazer alguma consulta, no trabalho, então, books. Algumas coisas que a gente não está vendo na imagem, mas eu vou colocar aí para você ver também, é a impressora, né? Que é uma printer ou printer. Americanos pronunciam como printer, eles não pronunciam a letra T. Também é muito usado em escritório, assim, em estação de trabalho, em workstations, notepads, que são os caderninhos de anotação. Inclusive é por isso que se chama iPad, né? Que é tipo um caderninho de anotação eletrônico, né, da Apple. É o iPad, porque o caderninho de anotação é o notepad, ou bloquinho de notas, né? Notepad. Ah, agora eu entendi! Então essas foram as palavras de estação de trabalho que a gente viu agora. Mas se você está aprendendo inglês e acha que a neurociência pode te ajudar nisso, já deixe seu like e depois, se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui no canal. A segunda técnica é associe as palavras que você quer aprender a imagens. O cérebro é muito mais eficiente em lembrar imagens. Isso porque quando o cérebro recebe informações visuais, ele as processa em várias áreas do córtex cerebral, incluindo o córtex visual, córtex pré-frontal e o hipocampo, o que permite a formação de conexões neurais mais
fortes e duradouras. Tente associar cada palavra que você quer aprender a uma imagem, porque isso vai te ajudar, então, no futuro, lembrar mais facilmente e rapidamente dessas palavras. A terceira técnica, para mim, ela é uma das técnicas de neurociência mais eficazes para memorizar palavras em inglês, que é a visualização. Inclusive, eu tenho no meu curso essa técnica, porque visualizar uma palavra pode te ajudar a se lembrar dela com mais facilidade. Então, vamos para mais uma prática? Lembra aquelas palavras que a gente viu relacionadas ao workstation, a estação de trabalho? Bom, eu agora vou falar para você as palavras que eu já falei no início e eu quero que você visualize, que você imagine essas palavras na sua cabeça. Você pode falar em voz alta também, aliás, é até melhor se você puder falar, tiver em algum lugar que você possa falar. Fale as palavras que eu vou dizer aqui, repita comigo e imagine visualize a imagem referente à palavra que eu vou dizer. Vamos começar? Então, a primeira é computer. A segunda é laptop. A próxima, chair. Drawers. Lamp. Printer. Notepad. Muito bem, então vamos para a quarta técnica? Quarta técnica é praticar, gente. Praticar constantemente. A prática é a chave para a memorização eficiente, porque a aprendizagem envolve mudanças físicas e químicas no cérebro que ocorrem em resposta a quê? À experiência, ao estímulo repetido. Então, quando praticamos uma atividade repetidamente, a gente reforça as conexões neurais envolvidas nessa atividade e torna essas conexões cada vez mais fortes, mais eficiente. Bom, então agora o que você vai fazer é parar esse vídeo e anotar essas palavras que você está vendo aqui na tela em algum lugar. Se você não tiver um caderno aí por perto, dá a pausa aqui e anota no seu celular. Se você estiver com o celular na mão, não tem problema, não fecha a janelinha do YouTube, mas vai lá no seu bloco de notas e vai anotando as palavras. Anota agora, é muito importante anotar. Pausou o vídeo? Foi lá anotar? Então pausa esse vídeo e anote. Confie em mim, isso é importante, hein? A próxima técnica é a seguinte, ó. Durante a semana, tente usar as palavras que você está tentando memorizar em conversas. Ou se você não tiver com quem conversar, fala sozinho. Escreva frases, textos. Porque é essa prática durante a semana que vai te levar a utilizar ainda outra técnica eficiente, que é a repetição espaçada. Olha, dê intervalos, primeiro de um dia, depois de 2 dias, depois de 3 dias, para você revisar a matéria, tá? Aí você vai aumentando a quantidade de dias para dar esse espaço, que aí você vai perceber que você nunca mais vai esquecer o que está aprendendo. Esse tipo de prática ajuda o cérebro a consolidar as informações também de maneira mais eficiente e evita a sobrecarga cognitiva. Bom, então vamos ver se você lembra de todas as palavras, como elas se chamam, as palavras que a gente viu desde o início desse vídeo. Eu vou colocar agora só as imagens aqui na tela e eu quero que você fale como se chama cada um desses objetos. Se você não lembrar de algum objeto, você pode voltar ou vai lá nas suas anotações, né, porque eu tenho certeza que você anotou, você é um estudante obediente. Então vai lá nas suas anotações, relembre como é que é. Aí amanhã a gente já começa a fazer a repetição espaçada. Já volta aqui amanhã, toca aqui, ó, vê onde está a minutagem aqui embaixo. E aí você volta amanhã e faz esse challenge, esse tirateima aqui de novo, para ver se você lembra de todas as palavras, tá? Então vamos lá, vou começar a mostrar a partir de agora. Você tem que se lembrar rápido e tenta falar em voz alta, se você puder, estiver aí sozinho. Fala em voz alta o nome de cada imagem que eu vou mostrar aqui agora, tá? E elas vão ficar embaralhadas, não vou colocar as imagens na ordem que eu ensinei. Vamos lá. E aí, lembrou de todas? Me fala ali nos comentários como é que foi sua performance aqui, se funcionou pra você, me fala ali nos comentários. Nada disso é mais importante do que algo que as pessoas têm negligenciado muito hoje em dia, que é dormir bem. A falta de sono
pode afetar a capacidade de lembrar informações. Então, durma bem, se certifique que você realmente está dormindo bem para permitir que o seu cérebro consolide as informações que você está tentando memorizar. Bom, hoje eu te dei algumas das melhores técnicas da neurociência para você aprender e reter milhares de palavras de forma rápida e fácil. Agora, para ajudar o meu canal, deixe o seu like. E se você gostou desse vídeo e quer aprender inglês com a ajuda da neurociência de forma muito mais fácil, muito mais rápida, se inscreva aqui no canal e me siga no Instagram pra gente se falar com mais frequência, mais pertinho, você vê outros posts que eu faço, outros conteúdos que eu faço, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. See you in the next one.